Só ver se vai botar o vídeo aqui. Conseguem ver o vídeo? Pessoal, conseguem ver o vídeo? Perfeitamente. Perdi a mão de uma colega médica na UTI. Ouvido? Não. Vou buscar uma água. Foi buscar. Vou buscar uma aguinha. Boa noite a todos. Hoje, 18 de setembro de 2022, estamos ao vivo na sede do Conselho Regional de Medicina de Rondônia para mais uma atividade científica da Câmara Técnica de Medicina de Emergência. Hoje, nós selecionamos um tema de extrema relevância e magnitude. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o AVC é a segunda causa de mortalidade no mundo, sendo responsável aproximadamente por cerca de 6,5 milhões de mortes no mundo por ano. Além das ações de prevenção, o reconhecimento rápido, oportuno e o eficaz, e o atendimento do AVC no pré-hospitalar e na sala de emergência são condições indispensáveis para que a gente possa mudar esse trágico panorama no mundo. Hoje, conosco, para discutir
as novidades e o que é indispensável saber. No atendimento do AVC na sala de emergência, nós temos a doutora Sheila Martins. Professora Sheila Martins é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento, é atual presidente da Rede Brasil de AVC, foi eleita recentemente presidente da Organização Mundial de AVC e é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores, se não a maior autoridade no Brasil e na América Latina em formulação de políticas públicas que enfoquem a necessidade de organização de uma rede de cuidado do AVC. Professora Sheila, doutora Sheila, muito obrigado pelo seu precioso tempo. É um prazer enorme tê-la conosco nessa noite. Fique muito à vontade. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse assunto. Então, eu vou dar uma aula inicial sobre o que a gente tem de evidência e principalmente na prática, né? Como é que a gente usa essa evidência no nosso dia a dia, e depois a gente abre para todas as perguntas que vocês tiverem no final, certo? Então, aqui meus conflitos de interesse. O que a gente sabe sobre o AVC? Nos últimos 27 anos, houve um grande avanço no tratamento do AVC. A gente descobriu que tempo é cérebro, que AVC tem tratamento, mas infelizmente poucos cérebros chegam a tempo nos nossos hospitais para receber esse tratamento. Então, além do que a gente vai conversar, que é como cuidar do paciente, o que a gente tem de possibilidade de tratar dentro do hospital, a gente tem que lembrar que é fundamental organizar toda a rede para que realmente esse paciente saiba o que é a doença, que tem tratamento e que existem hospitais preparados para isso e que ele tem que chegar rápido a esses hospitais, e quando ele chega nesse hospital, ele tem que ser reconhecido e fazer um fluxo rápido de atendimento para que ele possa receber o melhor tratamento possível. E também, para que esse tratamento exista disponível, a gente tem que trabalhar para conseguir realmente a implementação no país inteiro. Bom, então, o que a gente sabe de tratamento agudo do AVC baseado em evidência? O que muda a história natural da doença? Até 1995, apenas aspirina, utilizada nas primeiras 24 horas, que nós sabíamos que evitava um novo evento. Então, realmente, a gente tem que usar antiagregante plaquetário para evitar que um novo AVC aconteça, mas ele efetivamente não fazia o tratamento do AVC isquêmico, ele não abria o vaso, que é o mecanismo da doença. Então, depois se viu que unidades de AVC, unidades específicas organizadas para o atendimento desse paciente, com uma equipe multidisciplinar treinada, diminui sequelas e diminui mortalidade independente da implementação de tratamento de reperfusão. Então, as unidades de AVC organizadas para propiciar um fluxo mais rápido, um tratamento adequado e uma reabilitação precoce fazem a diferença para os pacientes, mesmo naqueles lugares onde a gente não tem tratamento de reperfusão implementado. Em 95, o primeiro estudo, o estudo NINDS, mostrou que trombólise com alteplase, o RTPA, diminui sequelas nos pacientes. Então, 31% mais pacientes sem sequelas quando recebiam terapia trombolítica, quando comparado com aspirina. Naquela época, até 3 horas de início dos sintomas. Em 2008, o tratamento foi estendido, então, para 4 horas e meia. E hoje a gente sabe que trombólise endovenosa com alteplase pode ser utilizada até 4 horas e meia, e isso diminui sequelas nos pacientes. Se viu também que craniectomia descompressiva no infarto maligno, primeiro a gente sabia que diminuía a mortalidade. Eu tenho que tratar 2 pacientes para evitar que um morra quando o paciente já chega com o cérebro com um grande infarto cerebral, ou quando a gente usa a terapia de recanalização, mas o vaso não abre ou abre tardiamente, e essa área isquêmica aumenta, edemacia, e o paciente faz um infarto maligno. Então, tratar esse paciente precocemente salva a vida. Eu tenho que tratar 2 para que um seja salvo,
e diminui sequelas, isso ficou bem definido lá em 2007, numa meta-análise de 3 ensaios clínicos randomizados, mostrando que tratar o paciente antes dele herniar, antes dele fazer um efeito de massa importante, que comprime as estruturas adjacentes e realmente mata a função, então o cérebro tem que ser rápido o tratamento. Essa meta-análise mostrou que não só diminui a mortalidade, mas que diminui sequelas. Eu tenho que tratar 4 para que um paciente volte a caminhar, e isso é muito importante, né? Então, aqueles pacientes graves, também eu tenho diminuição de sequelas se eu tratar rapidamente com craniectomia descompressiva. Em 2015, a gente teve a comprovação de que trombectomia na oclusão de grande vaso da circulação anterior diminui sequelas e diminui mortalidade. Agora, esse ano, também comprovado na oclusão de basilar. E, recentemente, nos últimos 2 anos, no paciente com AVC menor ou acidente isquêmico transitório, usar dupla antiagregação plaquetária, então não só aspirina, aquele paciente que veio, que não recebeu trombólise, usar dupla antiagregação, aspirina mais clopidogrel, ou aspirina mais ticagrelor, diminui em 23% a chance desse paciente ter um AVC definitivo e diminui sequelas em 30 dias. Então, isso é o que a gente sabe de evidência na fase aguda do AVC e tem que ser implementado. Falando em terapia de reperfusão, por que eu tenho que ser rápido? Porque assim que o AVC acontece, quando ocorre a oclusão de um vaso sanguíneo cerebral, uma área de cérebro morre. Uma área menor, que a gente chama de núcleo de core do AVC, e ao redor a gente tem uma área grande em sofrimento, hipoperfundida, mas que ainda não morreu, que é a área de penumbra. Quanto mais tempo passar com esse vaso fechado, mais cérebro morre e menos cérebro a salvar eu tenho. E por isso a gente tem que correr contra o tempo, porque chega um momento que a área de cérebro infartado corresponde a toda a área irrigada por aquele vaso, e eu não tenho mais cérebro para salvar. Então não adianta abrir um vaso num cérebro como esse, onde todo o território irrigado pela artéria já morreu. Por que isso? Por que a gente tem essa área de penumbra? Porque a gente, quando esse core acontece, toda a circulação colateral que se conecta, tanto pelo polígono de Willis, que vai conectar os vasos maiores, quanto a circulação pial, vão suprir aquela área, tentando salvar o cérebro ainda viável, tentando manter esse cérebro viável. Então, essa área de penumbra, ela é individualizada, ela não é igual para todo mundo, ela vai depender de características fisiológicas de cada um e vai depender da existência dessa circulação colateral que é diferente para cada um. Então, quando a gente pensa em atendimento mais avançado, em tratamento avançado, a gente tenta olhar o que de cérebro já morreu e o que de cérebro está em sofrimento e ainda não morreu, que eu posso salvar se eu abrir esse vaso tardiamente. Quando eu falo na janela precoce, eu vou pensar em tempo e eu não vou me preocupar com exames adicionais. Eu vou tratar o mais rápido possível para salvar aquele cérebro. Quando eu penso em estender a janela para trombólise endovenosa, com vários estudos já mostrando evidência de que talvez a gente possa estender a janela e vários em andamento para nos comprovar isso no nosso dia a dia, como para trombectomia, que eu tenho evidência hoje até 24 horas de início de sintomas. Então, quando eu penso em usar tratamento de reperfusão numa janela mais estendida, eu tenho que olhar o que eu ainda tenho de cérebro viável, porque quanto mais tempo, menos cérebro viável eu vou ter. E aí lembrar que para trombólise, que é o nosso foco maior hoje, eu tenho 4 horas e meia, mas se eu tratar esse paciente em 90 minutos, eu tenho em vermelho um pouquinho de cérebro que morreu e uma área enorme de sofrimento que ainda não morreu. Eu tenho quase 3 vezes mais chance de recuperação completa se eu tratar o paciente nesses primeiros 90 minutos. Se eu tratar em 1 hora e meia, eu tenho mais cérebro que morreu e menos cérebro sauvável. Eu tenho 1,5 vezes mais chance de recuperação completa. Se eu tratar em 4 horas e meia, eu tenho um odds ratio de 1,4, eu tenho menos cérebro a salvar. Com isso, e se eu tratar além de 4 horas e meia, a maioria já não tem benefício se eu não selecionar realmente olhando a área de penumbra. Então, quanto
antes, melhor. Quando o paciente chega no hospital, eu tenho o menor tempo possível da porta até iniciar o tratamento, porque cada minuto que passa de um vaso fechado são 2 milhões de neurônios que morrem e certamente vai fazer falta. Se não fizer falta agora, vai fazer falta lá adiante. Então, a gente tem que correr sempre quanto tempo. O paciente, com a extensão da janela terapêutica, ele tem mais tempo para chegar, mas eu, dentro do hospital, eu não tenho mais tempo, eu tenho que correr, mesmo com aquele que chega com 30 minutos de início dos sintomas, porque esse é o que mais chance tem de ser beneficiado do tratamento, certo? A gente sabe que o trombolítico funciona, mas ele não funciona bem para todo mundo. Para grande vaso, ele tem uma eficácia limitada. Então, se eu tiver a bifurcação da cerebral média comprometida, que a gente chama de M2, eu tenho 30% a 44% de chance do trombo abrir com trombolítico. Se eu tiver uma M1 fechada, a primeira porção da cerebral média, eu tenho 25% a 30% de chance de abrir com trombolítico. Se eu tiver o T carotídeo, onde ela bifurca entre cerebral média e cerebral anterior, 4% a 8%. Então, se o paciente chegou precoce e eu só tenho trombólise endovenosa no meu hospital, eu vou sim usar trombólise endovenosa até 4 horas e meia de início dos sintomas. E para isso, só tomo de crânio sem contraste é suficiente para tratar esse paciente. Por quê? Porque esse paciente, mesmo que a oclusão for de grande vaso, ele tem maior benefício do que aquele que não recebeu o tratamento, certo? Se eu tiver num grande hospital e eu tiver em janela para trombólise e eu tiver um grande vaso ocluído, eu vou fazer a trombólise e levar esse paciente para hemodinâmica, porque na maioria das vezes o vaso ainda vai estar fechado e eu vou fazer o resgate, então eu vou fazer trombectomia mecânica também, com uma chance bem maior, de 80% a 90%, de recanalizar esse vaso e do paciente ficar sem sequelas, certo? Então, vai depender do meu cenário e da minha estrutura para dar o tratamento. O primeiro cenário é organizar o atendimento, montar o time, se possível, comunidade de AVC, e colocar trombólise endovenosa, porque isso eu consigo implementar na grande maioria dos hospitais de média complexidade. Eu preciso ter um neurocirurgião que possa ser acessível em até 2 horas, ele não precisa ser do próprio hospital, tá? Eu preciso ter um lugar seguro para tratar esse paciente, mas a chance desse paciente vai ser maior se eu conseguir dar a terapia trombolítica, e isso, essa organização e a trombólise endovenosa é a base do tratamento de reperfusão. E com isso funcionando, aí depois eu vou pensar em implementar a trombectomia mecânica no hospital ou num hospital de maior complexidade, onde esse paciente possa ser transferido depois do manejo inicial. Então, nós vamos ver como é que isso funciona na prática. A dona Maria, de 67 anos, hipertensa diabética, vinha usando enalapril e metformina. Hoje estava lavando louça e deixou cair um prato. Quando a filha perguntou o que estava acontecendo, ela não conseguiu falar e caiu no chão. Foi chamado imediatamente o SAMU, que chegou 1 hora depois do início dos sintomas no hospital com a dona Maria. E como é que eu vou, então, atender a dona Maria que chegou para mim no hospital? O meu relógio vai zerar. Ela está com 60 minutos, é maravilhoso. E aí muita gente relaxa e diz assim, eu tenho bastante tempo. Não, pessoal, essa paciente tem que receber o tratamento o mais rápido possível, porque a chance dela ficar sem sequela nenhuma é enorme, porque ela chegou rápido. Então, meu relógio vai ser zerado e eu vou fazer um setup que, no máximo, em 60 minutos, essa paciente tem que estar recebendo o tratamento. Hoje, a gente sabe que pode ser muito mais rápido que isso, tá? Depende de onde que chegou a paciente, se veio pelo SAMU, o SAMU sempre tem que pré-notificar, tem que avisar o hospital. Mas é só um hospital que é referência, não importa, a equipe tem que estar preparada, sabendo que esse paciente vai chegar. Então, o SAMU avisa o hospital que o paciente com AVC está indo e ele está em janela terapêutica. Ou ele vai chegar por demanda espontânea. E aí a enfermagem vai ter que reconhecer os sinais de AVC, verificar o tempo de início dos sintomas para desencadear o protocolo. Que sinais e sintomas são esses? Qualquer sinal neurológico de início focal, até prova em contrário, é um AVC. Então, qualquer sinal neurológico focal de início agudo, de início súbito, até prova em contrário é um AVC. Geralmente, perda de força ou parestesia, mais frequentemente de um lado do corpo. Dificuldade para falar ou compreender a fala. Dificuldade para enxergar em um olho,
nos 2 olhos ou numa metade do campo visual. Vertigem, que é a sensação rotatória associada à falta de equilíbrio e falta de coordenação. E dor de cabeça insuportável, que o paciente refere a pior que já teve na vida. Qualquer desses sinais, até prova em contrário, eu vou desencadear protocolo de AVC logo após a pergunta: que horas começou esse sintoma? Lembrando que o horário de início dos sintomas é o horário que o paciente consegue contar para vocês, e eu posso perguntar para o paciente, né, que horas começou, ou a última hora que ele foi visto sem sintomas. Então, ele vai dizer para você se ele dormiu com sintoma, eu vou considerar o horário de início dos sintomas, a hora que ele foi dormir. Lembrar que quando ele dormiu e acordou com sintomas no dia seguinte, a gente sempre tenta achar um momento na madrugada que ele tenha levantado, não foi no banheiro, não conversou com o familiar de noite, não foi beber uma água, porque às vezes a gente pega esse horário do início dos sintomas no meio da madrugada, o que nos facilita na avaliação, tá? Qual é o horário que eu vou desencadear meu protocolo? Depende do recurso que eu tenho no meu hospital. Se o meu hospital tiver só trombólise endovenosa, eu vou colocar nesse bolo os pacientes que chegam até 4 horas de início de sintomas, máximo 4 horas e 15 se o hospital for muito rápido, né? Então, se eu tenho trombectomia mecânica, eu vou colocar até 24 horas que eu tenho oportunidade de fazer reperfusão, certo? Então, se o meu hospital tem trombólise endovenosa, eu vou desencadear o protocolo, ou seja, o paciente passa na frente de todo mundo, daquele paciente que chegou até 4 horas, um pouquinho mais, de início dos sintomas, tá? Se ele não está na janela do meu protocolo de reperfusão, ele vai fazer tomografia sem contraste, idealmente no máximo em até 1 hora da chegada, vai ser transferido para a unidade de AVC, se ela existir, vai receber os cuidados gerais do AVC. Se ele não está na janela para reperfusão. Se ele está na janela de reperfusão para o meu hospital, esse paciente é prioridade número 1, ele passa na frente de todo mundo para fazer exame, para fazer avaliação e para fazer procedimento, certo? De preferência, ele é transferido para uma unidade de AVC, uma unidade vascular. Vocês é que vão decidir no hospital de vocês onde é feito esse primeiro atendimento. Geralmente ele é feito na emergência mesmo, né? A emergência que está na porta é onde a gente para o paciente para fazer a avaliação, coletar exame de sangue, pedir tomografia e ir direto para fazer a tomo sem perda de tempo, tá? Nos lugares onde a gente precisa de suporte de telemedicina, porque não tem equipe treinada, não tem expertise, o neurologista com experiência pode auxiliar à distância a fazer essa avaliação e orientar o tratamento inicial, e isso aumenta muito a oportunidade de tratamento. Quando a gente tem alguém com experiência auxiliando, a gente aumenta a chance dos pacientes receberem tratamento adequadamente, tá? A gente tem uma experiência boa aqui, onde o tratamento era feito na emergência, faziam 5, 6 casos por ano, com a telemedicina aumentou em 6 vezes o número de pacientes tratados, só por ter uma pessoa com mais experiência, dizendo na hora pode fazer o tratamento, que auxilia bastante, tá? Então, chegou a Dona Maria, transferi ela para a nossa unidade de AVC dentro da emergência, e aí o médico, o enfermeiro e o médico emergencista já vai fazendo o atendimento inicial. O médico vai confirmar a hipótese de AVC, o tempo de início dos sintomas, acionou a equipe de AVC, que pode ser o médico emergencista mesmo ou o neurologista, vocês é que vão organizar. A gente sempre checa a simetria de pulsos, porque às vezes ocorre uma dissecção de aorta, e aí o paciente faz AVC porque disseca a carótida junto, né? Então, faz parte do protocolo checar os 2 pulsos radiais para ver se não estão assimétricos. Solicita tomografia de crânio, a tomo sem contraste, ela é suficiente para trombólise endovenosa. Se eu tiver a possibilidade de trombectomia, a gente faz angiotomografia também no protocolo inicial. Solicita laboratório e prescreve o trombolítico. O enfermeiro, ao mesmo tempo que o médico está fazendo a primeira avaliação, funciona 2 abocates calibrosos no braço não parético, já coleta o exame laboratorial, o enfermeiro mesmo coleta para não perder tempo, verifica
os sinais vitais e o que eu preciso ver? Pressão arterial e hemoglicoteste sempre, pessoal. Chegou, eu vou medir a pressão e fazer hemoglicoteste. Hipoglicemia é um dos principais stroke mimics, tá? O paciente pode estar com sinal neurológico focal e ser só uma hipoglicemia. Eu detecto a hipoglicemia, corrijo e está resolvido o caso desse paciente. A gente monitora também temperatura, vou tratar se estiver acima de 37,5, porque piora o prognóstico do paciente. Saturação, eu só vou usar oxigênio se estiver abaixo de 92%, tem ensaio clínico randomizado mostrando que não adianta dar oxigênio para todo mundo. Hipoglicemia, eu vou dar glicose hipertônica. Se o paciente tiver hiperglicêmico, eu vou tratar essa hiperglicemia, porque abrir o vaso com o paciente hiperglicêmico também piora o prognóstico. Solicita o trombolítico e aplica a escala de exame neurológico, a escala do National Institute of Health. Esses dois atendimentos ao mesmo tempo, inclusive a família, que a gente já está perguntando mais detalhes sobre para a família, devem ser feitos em até 10 minutos da chegada do paciente. Então, chegou na porta até esse primeiro manejo inicial, no máximo 10 minutos. Se eu tenho uma stroke box, uma caixinha do AVC organizado, facilita muito mais. Ali dentro eu posso ter o checklist para não me esquecer de nada, posso ter o trombolítico, os frasquinhos do exame de sangue, o abocate, a bureta, o antihipertensivo, tudo pode estar ali dentro, que facilita enormemente. E se vocês têm a possibilidade de fazer tratamento, já o bolos na tomografia, vocês já podem levar a maletinha para a tomografia junto, tá? Também deixar preparado, se o prontuário é informatizado, deixar preparada a prescrição do AVC facilita muito, porque aí já vai estar ali a solicitação da tomo, o pedido dos exames de sangue, a prescrição do trombolítico, tudo que eu preciso fazer já está prescrito, facilita bastante. Quais são os exames de sangue que a gente pede na urgência? Hemograma, plaquetas, glicemia, sódio, potássio, ureia, creatinina, TP, KTTP. Eu solicito os exames e vou com o paciente para tomografia, eu não preciso esperar resultado de exame, exceto se o paciente tiver história de plaquetopenia ou se o paciente estiver usando anticoagulante oral, principalmente varfarina, a gente vai falar sobre isso depois. O neurologista, se estiver envolvido com o protocolo de AVC, depois vocês vão me contar como é que funciona aí, vai confirmar a hipótese de AVC, revisar o início dos sintomas, vai fazer o exame neurológico, aplicar a escala do NIH, e essa escala, ela é para padronizar o exame neurológico, né, em 11 itens, que pontuam de 0 até 42, 0 paciente normal, 42 o paciente mais grave possível, e auxilia na gente monitorar o cuidado e a melhora desse paciente, comparar entre diferentes centros. Essa escala pode ser aplicada por qualquer um, pelo enfermeiro, pelo neuro, pelo emergencista, vocês é que vão decidir quem é que vai aplicar a escala. Idealmente, essa avaliação do neurologista presencial ou por telemedicina, ela o ideal é até 15 minutos da chegada do paciente. Como no Brasil, muitos dos neurologistas estão de sobreaviso, estão em casa, se tolera até 30 minutos da chegada, e aí nesse meio tempo já tem que ter ido para a tomografia, né? Para facilitar e melhorar o fluxo desse paciente. Então, como é que essa dona Maria entrou nesse fluxo? Ela chegou no hospital, foi feita a avaliação lá pela enfermeira e o emergencista, ela não obedecia comando, tinha paresia da face inferior direita, hemiparesia direita, elevava o membro superior e inferior direito, mas caía em 3 segundos, já caía na cama, tinha hipoestesia direita, dificuldade para falar e compreender, tinha uma afasia global, um NIH total de 14, que é um NIH elevado, um paciente grave, tá? E aí chegou lá para a enfermagem, já mediu a pressão, que estava 190/90, e hemoglicoteste 140. Hemoglicoteste eu não preciso fazer nada nesse momento, mas a pressão é o primeiro ponto. Ela chegou com 1 hora de início dos sintomas e está com a pressão alta, pessoal. Paciente não recebe terapia trombolítica com a pressão alta, porque se tem uma complicação que eu não quero ter, que pode acontecer, né, que pode acontecer em 4 a 5% dos pacientes que fazem trombólise, podem ter um sangramento cerebral sintomático grave. Mas hoje a gente sabe que é a minoria, mas a pressão alta é a principal causa. Então, eu cheguei
com a dona Maria lá na emergência. Eu medi a pressão, ela está alta, eu já vou baixar essa pressão com medicação endovenosa antes de levar para tomo. Eu começo esmolol endovenoso, que é um beta-bloqueador que eu consigo tatear, ou nitroprusiato endovenoso, porque eu consigo fazer ajuste da dose. Antes de ir para a tomo, eu não preciso esperar ficar boa a pressão. Eu vou começar a infusão e levar para a tomografia. E aí vou avaliar como é que tá lá quando eu fizer a tomo, eu vou ver se melhorou a pressão, tá? Tá aqui os nossos residentes, ex-residentes, né? Já não são mais, indo para a tomografia com o paciente, com o familiar, monitorado sempre e com a caixinha do AVC. Porque se for possível, a gente já faz o bolos na tomografia mesmo para não perder tempo. O que eu quero olhar na tomo? Primeira coisa, tem sangue ou não tem sangue? Se tem sangue, eu vou para o protocolo de hemorragia cerebral. E aí, eu já vou baixar essa pressão para menos do que 140, tá? Se não tem sangue, eu vou avaliar os outros critérios de exclusão, certo? Então, quem é que vai ser um candidato à terapia trombolítica? Aquele que eu conseguir iniciar a medicação até 4 horas e meia de início de sintomas, a medicação trombolítica, tem um déficit neurológico com comprometimento da função, ou seja, não é só uma dormência na mão, ele tem um déficit, que pode ser um déficit pequeno, mas se atrapalha a função, ele deve receber tratamento, a gente pode depois falar sobre isso, e uma tomografia ou ressonância sem sangue. Pressão elevada mantida, que eu não consigo baixar, o paciente está excluído do tratamento. Eu vou dizer que eu, pessoalmente, nunca me aconteceu. Então, a gente dá um jeito de baixar a pressão, nem que eu tenha que ficar sentado do lado da bomba de infusão, medindo a pressão a cada 5 minutos, tá? Então, a gente tem que controlar a pressão, e se for difícil controlar a pressão, tem que ter alguém do lado do paciente todo o tempo durante a infusão do trombolítico, e ele tem que ficar monitorado as primeiras 24, 36 horas. A gente baixa quando ela chegou acima de 185 por 110, e o meu alvo é abaixo de 180 por 105. A gente puxa até um pouco mais para baixo, para garantir que não vai ter pico. Então, eu deixo por volta de 160, 150 de sistólica, tá? Mas baixando abaixo de 180, a gente já está seguindo as diretrizes recomendadas. Paciente com INR acima de 1,7 não deve receber tratamento, plaquetas abaixo de 100 mil. Eu não vou esperar esses exames, pessoal, exceto se o paciente está usando anticoagulante oral, inibidor da vitamina K, dos antagonistas da vitamina K, né? Então, varfarina, fenprocumona, coumadin, esses eu tenho que esperar o tempo de protrombina. E plaquetas, eu só vou esperar se o paciente tiver história de plaquetopenia. Os outros, eu faço a coleta de exame, levo para a tomo, avalio a tomo e começo a trombólise. E quando os exames estiverem prontos, exames de sangue, é aí que eu vou olhar o resultado. E se tiver alguma coisa que contraindicasse, eu vou parar a infusão. Isso já com a experiência de tantos anos de trombólise, é raríssimo precisar parar uma infusão porque o paciente está com plaquetas baixas, tá? Hipodensidade grande. Então, a grande hipodensidade no cérebro, já na chegada, significa que o paciente já tem uma área grande que morreu. E essa área é friável, e abrir o vaso em cima dessa área aumenta muito o risco de sangrar. Então, a gente não deve trombolizar grandes áreas já comprometidas na chegada. Como é que a gente avalia isso? Voltamos, então, para a Dona Maria. Ela tinha uma hemiparesia direita e afasia, eu vou procurar no hemisfério esquerdo, sempre comparando um lado com o outro, né? Então, ínsula, cabeça do caudado, lenticulado, primeira porção do território da cerebral média, M1, M2, M3. E aqui, cápsula interna. São 7 locais onde eu olho e comparo sempre um lado com o outro para ver as diferenças de tom de cinza, para tentar ver onde é que está a área isquêmica aguda. Aqui ela tem uma pequena área hipodensa na ínsula, tá? E aqui eu já vejo um trombo na artéria cerebral média, certo? Então, o sinal hiperdenso na cerebral média é sinal de que ela tem um trombo num grande vaso. Nada disso contraindica para o tratamento. O que contraindica é se essa hipodensidade aqui tivesse num grande território, tá? Então, eu já consigo ver o AVC e eu já sei que em 2 horas do início dos sintomas, 60% dos pacientes, eu já tenho evidência do AVC na tomo sem contraste, certo?
Se eu tiver trombectomia no meu hospital, eu posso fazer uma angiotomo para ficar mais na mão do meu paciente, eu enxergar que o vaso realmente está fechado. Olha, aqui é a cerebral média e aqui tem um coto. Está faltando a cerebral média, está enchendo, é por colateral que eu consigo ver os vasinhos aqui. Então, confirma que ela tem uma oclusão de grande vaso, certo? Lembrar que essa paciente, por ter oclusão de grande vaso, ela não tem contraindicação ao tratamento, pelo contrário, ela está com 1 hora de início dos sintomas, ela tem indicação de trombólise endovenosa, e se eu tiver também trombectomia, ela vai depois para trombectomia. Se eu não tiver, o tratamento dela é trombólise endovenosa, tá bom? A angiotomo nos ajuda a ver o sítio da oclusão, avaliar colaterais e até diagnóstico de outros stroke mimics, por exemplo, trombose venosa cerebral, que pode ser a causa de sinal neurológico focal, né? Ressonância de crânio tem pouco espaço na maioria dos casos de AVC agudo, certo? Eu só vou usar se o meu hospital tiver disponível, nos casos de dúvida diagnóstica, ou para eleger pacientes, por exemplo, que acordaram com o início dos sintomas. Se não, na grande maioria, 95%, 98% dos casos, eu não preciso de ressonância para a fase aguda do AVC. Lembrar que a gente tem que fazer uma análise sistemática da tomografia pré-reperfusão, avaliar se a causa é vascular ou não. Então, por exemplo, aqui é um tumor, né? Não é um AVC. Diferenciar a hemorragia de isquemia, que uma isquemia grande, nesse caso, eu excluiria esse paciente do tratamento porque é sutil, porque é precoce, mas tudo isso aqui já morreu, tá? Toda a cerebral média. Eu consigo avaliar qual é o território comprometido, e para vocês lembrarem, cerebral anterior, posterior e aqui em vermelho a média. Esse é o território, quando a gente fala em território da cerebral média, né? Para vocês verem, ela irriga 2/3 do hemisfério cerebral, e esse é o nosso parâmetro maior para a exclusão do tratamento. Se vocês olharem aqui, eu tenho todo o território da cerebral média com AVC agudo. Esse paciente não deve ir à terapia trombolítica endovenosa. E aqui, 2/3 do hemisfério comprometido, esse paciente menos de 60 anos, chegou com 2 horas, também não foi para trombólise endovenosa, porque já tinha uma área muito grande, tá? E aqui para mostrar uma área menor. Se a gente for ser bem fiel, isso aqui é uma área pequena, mas já é certamente muito mais do que 4 horas e meia. Eu só trouxe para vocês enxergarem o tamanho da área, tá bom? A gente usa o Score Aspects também para tentar nos ajudar onde é que eu tenho que olhar. Ele é ruim para avaliar volume, né? Se usa nos ensaios clínicos, porque ele é mais objetivo, mas ele é ruim para avaliar volume. Então, foram os territórios que eu falei para vocês. A gente pega num corte no nível dos núcleos da base, eu tenho cabeça do caudado, braço posterior da cápsula interna, lenticulado, ínsula, M1, M2, M3. Então, nesse território, claro, olhando aqui, eu avaliaria se tem hipodensidade em algum desses territórios, eu descontaria 1 ponto para cada território já comprometido com AVC agudo, não conta AVC antigo. E no corte mais superior, o último corte dos ventrículos laterais, M4, M5, M6. Então, o total é 10. Cada área hipodensa eu vou descontando 1 ponto, né? Então, o aspects, quanto maior, melhor, significa que eu tenho pouca área comprometida. Aspects 10 é uma tomo que não tem nenhum sinal de AVC agudo. E quanto menor o aspects, menor a chance do paciente recuperar. Então, aspects de 7 ou mais, o paciente tem melhor prognóstico, né? Bom, lembrando de outros critérios de exclusão, paciente que melhorou completamente dos sintomas, também geralmente não deve receber tratamento. Punção arterial num sítio não compressível na última semana. Cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo nas últimas 2 semanas, a gente sempre pesa risco-benefício, isso foi revisado nos últimos guidelines internacionais. Por quê? Porque a gente, se está num grande hospital, dependendo do que foi a cirurgia de grande porte, se o paciente tiver um déficit importante, vale a pena trombolizar, e o cirurgião está avisado da possibilidade de sangrar no leito cirúrgico, dele precisar intervir. Então, isso sempre tem que ser discutido com a cirurgia, e a gente pesa risco-benefício entre a gravidade do comprometimento do paciente e a chance dele ter sangramento. Hemorragia gastrointestinal ou geniturinária nas últimas 3 semanas não deve receber terapia trombolítica. AVC grave ou trauma de crânio grave nos últimos 3 meses aumenta o risco de sangrar.
Infarto transmural é um risco, contraindicação relativa, a gente também pesa risco e benefício do paciente receber o tratamento. Por quê? Porque com o trombolítico, o paciente pode, nesse infarto dos últimos meses, ele pode fazer uma hemorragia pericárdica ou até ruptura miocárdica no local do infarto. Então, a gente pesa risco-benefício, o paciente, é raro acontecer, mas a gente sabe que esse risco existe. Se for a única opção terapêutica, a gente explica bem para a família, e a recomendação é fazer o tratamento trombolítico, tá? Se o risco é grave, foi um infarto grande, e o paciente tem uma oclusão de grande vaso, e eu tenho facilmente acessível trombectomia, é preferível fazer trombectomia, tá? Então, a gente sempre pesa o que eu tenho de ferramenta para tratar o meu paciente. AVC hemorrágico prévio, malformação arteriovenosa, endocardite bacteriana ou êmbolo séptico são contraindicações. A endocardite bacteriana, quando emboliza para o sistema nervoso central, ela forma um êmbolo séptico, faz um aneurisma micótico e aquilo fica friável e sangra. Então, é contraindicação trombolizar paciente que fez um AVC por endocardite bacteriana. Quando ele vem da rua, a gente não vai saber se ele está com endocardite agora. Quando ele está no hospital tratando uma endocardite, a gente vê isso, né? O paciente embolizar e fazer um AVC, e esse paciente não deve receber trombólise, tá? Fatores que pesam, mas não contraindicam trombolítico. Idoso não é contraindicação tratar idoso, o idoso também se beneficia do tratamento. A gente tem ensaio clínico randomizado com mais de 1.600 pacientes com mais de 80 anos trombolizados, mostrando que eles têm benefício. Só eu tenho que estar atento se o paciente é frágil, né? Cuidar melhor a pressão, cuidar os outros sinais desse paciente. Paciente grave não é contraindicação, então é na EGE alto, aumenta, ele é mais frágil, tem mais chance do vaso não abrir e de ter complicações, mas ele também se beneficia do tratamento. Também estudo IST3 mostrou que as duas situações o paciente tem benefício do tratamento. Dupla antiagregação plaquetária. Hoje é muito comum a gente ver o paciente chegar usando dupla antiagregação, ou porque teve um infarto, ou porque tem comprometimento arterial periférico. Aumenta um pouco o risco de sangramento, mas não é contraindicação do tratamento, tá? Então, pode dar trombólise para esses pacientes. Crise epilética no início do déficit era uma contraindicação no passado, não é mais, porque no início, o que era a preocupação? O paciente podia ter uma crise convulsiva e fazer uma paralisia pós-crise, uma paralisia de TOD, e depois recuperar aquele déficit neurológico. Hoje, a gente sabe que isso não é nenhum problema se eu trombolizar uma paralisia de TOD. E o problema é que o AVC agudo pode começar com crise convulsiva, e às vezes a toma ainda não mostra aquele AVC isquêmico, e eu perder a chance de tratar esse paciente. Então, se a pessoa que está fazendo a avaliação do paciente achar que a crise convulsiva foi causada por um AVC isquêmico, esse paciente pode receber terapia trombolítica, tá? Aneurisma não roto, às vezes a gente acha um aneurisma por acaso, faz a toma e já vê lá um aneurisma. Não é contraindicação tratar, esse nível de 10 milímetros foi um número arbitrário, eu já tratei pacientes com aneurisma achado casual muito maior que esse, certo? Isso está em diretriz já, a gente já tem milhares de casos no mundo tratados porque foi achado casual e o aneurisma não vai romper por causa da trombólise, aneurisma cerebral, né? Gravidez não é uma contraindicação ao tratamento, antigamente era, hoje nós já temos centenas de grávidas tratadas com terapia trombolítica. Se tem oclusão de grande vaso, o preferencial é fazer trombectomia mecânica, mas se não tem, a grávida pode receber tratamento trombolítico com segurança. Se for um déficit importante, claro que se for um déficit mínimo, não vai se colocar a grávida sob terapia trombolítica, né? Então, a gente tem que estar bem atento, pesar risco-benefício. Se precisar, a grávida pode receber tratamento, nós já temos vários casos tratados também. Bom, ressonância, ela facilita, é melhor de enxergar, vocês viram ali a tomografia, eu tenho que ficar olhando tons de cinza para enxergar o AVC agudo, e a ressonância, a difusão salta aos olhos a área isquêmica aguda, né? Mas é mais demorado de fazer, não é disponível em qualquer lugar, e hoje, quem sabe fazer trombólise, na grande maioria dos lugares do mundo, prefere usar a tomografia, que é muito mais rápido. Então, eu vou dizer para vocês que mesmo tendo a tomografia e a ressonância uma do lado da outra, eu prefiro fazer tomo sem contraste, é mais rápido, a gente tromboliza, exceto se eu tiver dúvida. Então, eu estou em dúvida,
O paciente teve uma crise convulsiva, eu não sei se isso aí é um AVC ou é só uma paralisia pós-crise, aí eu posso botar e olhar a difusão, tá ali o AVC isquêmico, eu vou trombolizar com mais tranquilidade, porque eu sei que eu estou trombolizando um AVC isquêmico. Ou se o paciente acordou com sintoma. Se o paciente acordou com sintoma, eu tenho uma forma de ressonância de tentar estimar o tempo, né? Então, eu tenho um brilho na difusão, bem branco, e eu sei que a difusão da ressonância começa a alterar em 30 minutos e dura semanas, às vezes até meses, ela brilhando, e depois esse brilho desaparece. E o flare, a sequência de flare, começa a alterar em 4 a 5 horas de início dos sintomas e vai ficar para toda a vida. Se eu tenho uma ressonância com brilho no flare, brilho na difusão e um flare normal, o que significa? Que esse paciente provavelmente está dentro de janela terapêutica para trombólise. Ele não está me dizendo que eu tenho mismatch, ele está me dizendo que eu estou na janela habitual de trombólise, certo? E aí eu tenho autorização, eu tenho ensaio clínico randomizado mostrando que é seguro trombolizar este paciente com o padrão de mismatch difusão flare, que é como a gente chama na ressonância, tá? Suspeita de stroke mimic, então eu não tenho certeza se é AVC, pessoal. Bom, o que eu posso fazer? A paciente chegou, paciente jovem, de 20 anos, começou com alteração de fala, perdeu força no hemicorpo e depois começou uma cefaleia pulsátil. Pode ser enxaqueca, né? Enxaqueca complicada, que faz déficit neurológico focal, a gente vê vários casos. E se não for enxaqueca? Ela tá com essa dorzinha de cabeça aí e tá com déficit neurológico, isso aí já faz 1h30. Eu vou trombolizar essa paciente. Ou eu uso ressonância para saber se isso é enxaqueca ou não, ou se eu não tiver ressonância, eu estou autorizada a trombolizar essa paciente, por quê? A chance de eu ter complicações com stroke mimics, ou uma crise convulsiva que eu não tenho certeza se é um AVC ou não, ou uma enxaqueca, que são os casos mais comuns, a chance de ter complicação hemorrágica, que é a nossa preocupação, é quase zero. Então, eu estou autorizado a tratar sem perder tempo e sem perder a chance de dar tratamento. Então, às vezes, para poder fazer ressonância, eu tenho que chamar o técnico em casa, vai levar 1h30. Eu não vou perder tempo, tá? Eu vou tratar esse paciente. Claro que se eu estou falando de um lugar, por exemplo, tem ressonância, e eu estou falando de um velhinho de 95 anos, que eu trombolizo tranquilamente, mas eu não tenho certeza se eu sou um AVC. O paciente está meio confuso, será que é afasia, não tem déficit motor, pode ser outra coisa, é um velhinho mais frágil, está com 95 anos, a tomo está cheia de leucoraiose. Esse paciente mais frágil, eu prefiro, se eu tiver a oportunidade, ter certeza e fazer essa ressonância se ela está disponível. Se ela não está disponível, a orientação é tratar esse paciente, tá bom? Paciente que vem usando anticoagulante, a gente já falou da varfarina, fenprocumona, eu preciso esperar o INR para ver se ele está menor ou igual a 1,7. Se tiver menor, eu posso tratar. Se ele está no hospital e está usando heparina não fracionada em bomba de infusão dose plena, eu preciso fazer o TTPA, eu preciso ver se o TTPA estiver normal, eu posso trombolizar, se estiver alargado, eu não posso. Heparina de baixo peso molecular, tá com enoxaparina. Esses pacientes em dose plena só podem trombolizar se pararam nas últimas mais do que 24 horas, tá? Paciente anticoagulado a pleno com heparina de baixo peso molecular está contraindicada a trombólise. Novos anticoagulantes, apixaban, rivaroxaban e edoxaban, tem que ter parado o medicamento nas últimas 48 horas, senão não pode trombolizar, não tem reversor. Dabigatrana, se o hospital tiver reversor, o idarucizumab, o Praxbind, eu dou a medicação em 15 minutos, já está revertido o efeito do dabigatrana, eu posso trombolizar. Ah, mas e por que então não reverte com varfarina? Não se reverte varfarina por duas coisas. Para reverter varfarina, teria que ser complexo protrombínico, que é pró-coagulante. Num AVC agudo, não está recomendado fazer reversão no paciente que usa varfarina. O dabigatrana, o Praxbind, ele não é trombogênico, então eu posso trombolizar o paciente depois de fazer a reversão, tá bom? Bom,
Então, a gente já viu o critério de inclusão, de exclusão para tratamento. Se tiver critério de exclusão, eu vou deixar esse paciente com aspirina, de 100 a 300 miligramas, vocês decidem. Normalmente, nós damos dose de ataque de 300 miligramas e depois deixamos 100 miligramas por dia. Estatina, o ideal é a estatina de alta potência. Aqui a gente colocou simvastatina porque é o que tem no SUS na maioria das vezes. O ideal mesmo seria rosuvastatina ou atorvastatina, que são as de alta potência. Heparina não fracionada ou enoxaparina para prevenção de trombose venosa profunda, não é para anticoagular o paciente, é dose de alto risco, né, para prevenção de TVP, e manejo de parâmetros fisiológicos, controle de pressão, glicose, saturação, imobilização precoce. Se ele não tem contraindicação, vai para trombólise endovenosa com RTPA, idealmente até 60 minutos da chegada, e nesse paciente eu não dou aspirina, eu não dou heparina, eu não dou outro antiagregante, e eu vou fazer uma tomo de controle em 24 horas para avaliar a área isquêmica e para avaliar potenciais transformações hemorrágicas assintomáticas antes de começar o antiagregante plaquetário. Lembrar que, antes de dar alteplase, de trombolizar, eu vou reavaliar o déficit neurológico, porque às vezes o paciente melhorou tudo, e eu vou sempre medir a pressão de novo, porque eu tenho que ver se a pressão melhorou, ou se ela estava boa, se ela subiu, eu tenho que baixar antes da trombólise. Sempre, pessoal. Tá? Qual é a medicação? Alteplase, existem 3 dosagens no Brasil, frasco de 50 miligramas, 20, 10 miligramas, e é importante saber isso, porque eu economizo se eu usar, por exemplo, a maioria dos pacientes, eu vou usar 0,9 miligramas por quilo, eu dou 10% em bolos, e o restante em 60 minutos. Então, para a maioria, eu vou usar 60, 70 miligramas. Se eu pegar 2 frascos de 50 miligramas, eu vou jogar fora uma parte do tratamento. Então, a gente procura fazer a combinação para desperdiçar a menor quantidade possível de medicação e reduzir custo, tá? Então, 10% em bolos em 1 minuto, que eu posso fazer na tomo mesmo, e depois levo o paciente para emergência, vai botar em bomba de infusão, o restante em 60 minutos. Tem a possibilidade de usar a dose baixa, 0,6 miligramas por quilo, naquele paciente com maior risco de sangramento. Então, eu me preocupei, não é porque por ser velhinho a gente usa a dose plena, tá? Mas vamos dizer, é um paciente idoso, tem insuficiência renal grave, vinha duplo antiagregado e tem uma tomografia cheia de pontinho preto por leucoraiose. Esse é um paciente de maior risco para sangrar. Então, dependendo do caso, eu posso usar a dose mais baixa, que tem um efeito quase igual ao efeito da dose 0,9 miligramas por quilo. E aí, se eu for usar a dose baixa, eu uso 15% em bolos e o restante em 1 hora. Lembrar de novo a enfermagem, que vai botar 2 acessos periféricos já na chegada, antes de ir para a tomografia, no braço não parético, e vai ser a administração do trombolítico com via de acesso exclusiva para a alteplase, tá? Eu não vou botar outros remédios junto, é só a alteplase ali. Já falei, então, como é que vem, é super fácil preparar, o pozinho liofilizado e o diluente para a gente fazer a transferência, é super fácil, a gente não sacode na hora de transportar, transporta o líquido para dentro do pozinho e faz só um movimento circular, quando ficar homogêneo a gente aspira a dose do bolos, tá? Tá aqui a medicação, tem um videozinho que depois eu posso mandar para vocês, para ver, porque a gente tem que aprender a fazer a diluição direitinho e lembrar que quando coloca em bomba de infusão, fica um equipo que fica 18 ml dentro do equipo, é quase 1/3 da dose. Então, antes de acabar, a gente precisa completar com soro fisiológico e deixar no tempo normal da bomba de infusão para que toda a medicação realmente entre no paciente, tá? Então, a gente completa com 18 a 20 ml de soro fisiológico e aí aquilo vai aos pouquinhos pingando no tempo habitual, que é 1 hora, toda a medicação para o paciente. A dona Maria passou por tudo isso, fez a trombólise na tomografia, fez o bolos, colocaram o equipo e levaram ela imediatamente para o tratamento endovascular, porque ela tinha uma oclusão de grande vaso. Se ela tivesse contraindicação ao trombolítico, ou chegasse com mais de 4 horas e meia de início de sintomas, a gente poderia levar direto para tratamento endovascular, para trombectomia mecânica, só com a tomografia e angitomografia, até 8 horas de início dos sintomas, e para a gente tratar até 24 horas, a gente precisa selecionar com a perfusão. Então, olhando o que eu tenho de cérebro
que já infartou e o que eu tenho de cérebro salvável, porque nessa janela mais estendida, nem todo mundo ainda tem penumbra, tá? Lembrar que o tratamento não acabou depois da trombólise, que eu preciso monitorizar pressão rigorosamente, pessoal, mantendo a pressão abaixo de 180 por 105. Claro que não vou deixar o paciente chocado, então, geralmente a gente deixa acima de 130, mas menor do que 180 por 105. Durante a infusão, eu monitorizo de 5 em 5 minutos, depois as primeiras 6 horas a cada 15 minutos, depois a cada 30 minutos das primeiras 24 horas, depois de hora em hora, em 36 horas. Naqueles que está usando, precisa de antihipertensivo, que a pressão está lábil, é melhor monitorar de 15 em 15 minutos nas primeiras 24 horas. Manter monitorização cardíaca contínua, manter a saturação acima de 92%, manter a glicemia mais normal possível, evitar febre, então tratar se for acima de 37,5, e depois que eu voltar lá da tomografia, para que a gente não perde tempo no início, eu vou fazer um eletrocardiograma e todos os pacientes têm que fazer. Quando é que eu faço o eletrocardiograma antes da tomo? Se o paciente chegou com dor no peito, aí eu tenho que ser mais detalhista, descartar que está infartando ao mesmo tempo, né? E também avaliar se ele vem com dor torácica para tentar descartar a possibilidade de dissecção de aorta, né? Evitar punção venosa central nas primeiras 24 horas, evitar punção arterial nas primeiras 24 horas, evitar sondagem vesical. Se eu precisar fazer sondagem vesical, eu posso fazer após 30 minutos do trombolítico. Quando é que é isso? Quando o paciente está com bexigoma, por exemplo. Depois de acabar o trombolítico, 30 minutos depois, eu posso fazer a sondagem. Evitar sonda nasoenteral, esse paciente fica com soro fisiológico, com hemoglicoteste de hora em hora, em NPO nas primeiras 24 horas. Soro glicosado piora o prognóstico, piora edema cerebral, a gente não usa, pessoal, é soro fisiológico e NPO. Depois da tomo, libera, depois de avaliar se o paciente está engolindo bem, isso é outro muito importante. Eu não vou achar que o paciente está deglutindo bem, eu vou testar se ele está deglutindo bem. Ah, mas eu não tenho fonoaudióloga. O neurologista pode testar, o enfermeiro pode testar. Faz um protocolo simples de avaliação, testa se ele está engasgando, existem vários protocolos que podem ser utilizados. E aí, depois disso é que eu vou dar comida para esse paciente, para ele não fazer uma grande complicação pós-AVC, que é a pneumonia aspirativa, tá? Lembrar de monitorar o estado neurológico a cada 30 minutos, primeiras 6 horas e depois de hora em hora, por 24 horas. Essa é uma complicação do trombolítico, rara, mas vocês podem ver e é importante saber que ela existe, para não se apavorar. Então, geralmente é edema de hemilíngua ou hemilábio, né? Que é o angioedema orolingual, mais comum em quem viu usando inibidor da enzima conversora de angiotensina, enalapril, captopril. Costuma melhorar rapidamente com metilprednisolona, 150 mg IV, difenidramina e ranitidina IV. Se necessário, pode usar adrenalina, a gente já teve que usar uma vez. Normalmente, o que faz? Isso geralmente acontece durante a infusão do trombolítico, mas no final da infusão, a gente para o trombolítico, maneja o paciente e geralmente o prognóstico dele é bom, tanto do ponto de vista neurológico quanto da recuperação do angioedema. Pensar que a complicação que a gente não quer ver, né, que é a complicação hemorrágica cerebral, sintomática, pequenos sangramentos são comuns de acontecer, mas o sintomático, durante a infusão, se o paciente tiver redução repentina do nível de consciência, piorar mais do que 4 pontos na escala do NIH, cefaleia insuportável, de repente a pressão sobe, náusea, vômito, a gente para o trombolítico, leva o paciente para tomografia imediatamente. Fez a tomo, não tem sangue, aí não importa, eu não vou avaliar o tamanho da área, onde é que está a área hipodensa, não importa mais. Tem sangue. Não tem sangue, liga o trombolítico de novo, tá? Nesse caso, se eu suspeitar de hemorragia, coleta laboratório, hemograma, plaquetas, TP, KTTP, fibrinogênio tipo sanguíneo, e chama o neurologista, a pessoa responsável pela trombólise, para avaliar o caso, para decidir se isso é um caso de complicação ou não. Na maioria das vezes não é, tá? E lembrar que a gente tem 4 possibilidades de transformação hemorrágica. O sangramentinho petequial, pequenos pontinhos no leito isquêmico, é comum, tipo 1, tipo 2. Isso não é problema e não causa sintomas. A gente não precisa fazer nada.
O hematoma tipo 1 já é um pouco mais confluente, então já é mais consistente, mas tem menos de 30% do território isquêmico e geralmente não causa sintoma nenhum. Esse é o hematoma problema preocupante que aumenta mortalidade e muda desfecho, tá? Esse é o que a gente tem que evitar, que é o hematoma parenquimatoso tipo 2, que pode ser muito frequentemente sintomático, que hoje acontece em 4 a 5% das trombólises. E a gente sabe quem são os de maior risco, é aquele paciente com AVC grande na chegada, que a gente não deve trombolizar, e o paciente que fica hipertenso, então a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Na suspeita de hemorragia, então, a gente vai nessa fase aguda, gente. Se o paciente fez uma transformação hemorrágica 36 horas depois da trombólise, não é da trombólise, eu não tenho que fazer nada, porque já não tem mais nem efeito do trombolítico. Se ela acontece nas primeiras horas, aí eu vou reverter aquela hemorragia maior, tá? Só essa aqui, as outras eu não vou reverter. Então, hematoma lobar, o hematoma tipo 2, sintomático, eu vou usar ou crioprecipitado ou plasma fresco congelado, e atualmente também podemos usar ácido tranexâmico ou ácido alfa-aminocaproico para reversão do efeito trombolítico. Já falei sobre paciente fora de janela, wake-up stroke, vai depender do que eu tenho de recurso de imagem disponível, né? E também do que eu tenho de tratamento disponível, se é só trombólise ou tem trombectomia. Então, tomo simples, sem contraste, eu posso utilizar para trombólise endovenosa dentro de janela terapêutica, sem problema, não preciso de outro exame. Eu posso usar angiotomo para me ajudar a ver a oclusão do vaso. Para estender a janela terapêutica, eu posso usar software de tomoperfusão. Então, aqui eu vejo a área que faltou circulação, e em verde eu vejo a área que está em sofrimento, mas não morreu, a área de penumbra. A diferença entre os dois é o que eu tenho de cérebro para salvar. Então, esse paciente mesmo em janela estendida poderia receber tratamento se a área isquêmica for pequena, né? Já falei para vocês, mismatch, fusão e flare, paciente que acordou com sintomas, e aqui também a gente pode usar ressonância com perfusão, tá? Esse é o primeiro paciente trombolizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o paciente que chegou assim que a gente inaugurou a nossa unidade na emergência, bem simples a unidade. Esse paciente chegou com dificuldade de caminhar, chegou com hemiparesia esquerda, eu acho que o vídeo trancou. Ele não conseguia ser o Altamiro, ele não conseguia levantar o braço. Ó, tô pedindo para levantar o braço, ele não consegue. Eu vou pedir para ele não conseguia caminhar. Ele levantava muito mal a perna, ó. E ele tinha uma paresia de face e ele tinha disartria. Recebeu trombólise, está aqui o seu Altamiro. No 5º dia de hospitalização. 2 na sua frente agora. Tá? Então, caminhando e com os braços normais. Só conseguiu porque realmente chegou a tempo no hospital certo, e é isso que a gente quer que aconteça em todos os hospitais, né? Que todo paciente que tem AVC tenha a oportunidade de receber tratamento. Então, o tratamento do AVC mudou muito nas últimas décadas, e a gente compara com o pit stop de Fórmula 1, que antigamente o paciente chegava, era atendido por ordem de chegada, entrava na fila de espera, levava às vezes 6 horas para receber o primeiro atendimento, ou mais. Quando recebia o primeiro atendimento, pedia tomografia, levava 6 a 12 horas para fazer a tomografia, e eles deixavam o paciente deitado para o neurologista olhar no outro dia e dar aspirina ou tratar o AVC, dar antihipertensivo para o AVC hemorrágico. Né? Então, não tinha uma prioridade, não tinha uma pressa, e vocês olhem aqui, tem um monte de gente olhando e tem um ali passando trabalho, mudando todas as rodas no pit stop da Fórmula 1, dá uma limpadinha no vidro, dá uma aguinha para o piloto. Não tinha, na verdade, uma rapidez, uma urgência, não era um trabalho em equipe, né? A gente conseguiu mudar enormemente hoje. O tratamento do AVC é um verdadeiro pit stop da sobrevivência, onde toda a equipe precisa saber exatamente qual é o seu papel quando aquele paciente chega, desde o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico residente, o emergencista, o neurologista, quem fala com a família, quem vê o paciente, quem pede a tomo, tudo isso tem que estar combinado, porque no momento que o paciente chegar, é uma corrida contra o relógio para salvar a vida desse paciente e salvar o cérebro. E a gente quer trabalhar como essa equipe de Fórmula 1 faz hoje, realmente fazendo uma enorme diferença.
tá? E para finalizar, eu vou mostrar um caso que nós tivemos há 2 semanas atrás, lá no Hospital de Clínicas, para dizer para vocês que quando a rede funciona é maravilhoso e que não é só o hospital que tem que estar pronto. Esse menino, Guilherme, chegou numa UPA, porque tinha, de repente, ficado hemiparético à esquerda de manhã. Chegou na UPA, a UPA, que estava bem treinado, o Diógenes está aí com vocês, fez todo um enorme treinamento na região de Sapucaia, 2 hospitais, as UPAs, os hospitais que referenciavam para eles, e aí o menino chegou na UPA, foi atendido, a UPA chamou o SAMU para levar esse paciente para o hospital, o SAMU achou que era um AVC, numa criança de 6 anos, levou para o hospital que tem atendimento de AVC ali, o pessoal fez tomografia, não tinha nada, eles acharam que precisava de um hospital de maior complexidade, ainda achando que era AVC, rapidamente transferiram para o nosso hospital, e ele chegou lá na pediatria com a suspeita do SAMU de AVC. E aí a pediatria, a médica emergencista que estava na pediatria, que chamou a neurovascular, os nossos residentes foram lá, o Gabriel e a Carol, atenderam o Guilherme e não os fizeram jogados. Foram lá e desencadearam o protocolo de AVC para uma criança de 6 anos, que lá no hospital é tomo e angiotomo. Está aqui o Guilherme, foi feito o exame de imagem, a gente estava com ele na emergência, onde a tomografia, a ressonância é no 2º andar, do outro lado ia demorar. O que a gente fez? Começou a trombólise e já combinou de fazer a ressonância assim que fosse possível, o mais rápido possível, para ter certeza que era mesmo um AVC. E aqui é o Guilherme logo depois da trombólise. Vamos ver se vocês vão ver o vídeo. Conta como é que foi. Então, quando você... Eu vou tirar aqui, pessoal, porque acho que vocês não vão conseguir ver o vídeo. Eu vou botar o vídeo direto aqui, tá? Conta como é que foi. Então, quando você acordou, o que você fez hoje? Eu levantei, tomei o meu remédio, bebi água e meu braço começou a ficar ruim. Qual o braço que era? Esse aqui. Esse braço não mexia quando ele tinha no chegou, tá? braço? Por que ele tava ruim? Não sei, Tava fraco? tava fraco. Não conseguia mexer. Não, E a perna? eu também não. A perna também não. Então tá. Isso aqui foi imediatamente após a trombólise, o Gabriel, que é o residente, né, conversando com o Guilherme, que chegou grave, parético grave, ele não mexia, praticamente não mexia o hemicorpo esquerdo. Até 10. Aqui pós-trombólise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele mal tirava esse braço da cama quando chegou, tá? Olhem a perna, que também não tirava da cama. Até 5. 2, 3. Então, a gente vê que ainda está oscilando, mas ele consegue levantar bem. E esse aqui é o Guilherme, então, quase pré-alta. Olha o bracinho, né? Normal. E aqui, o Guilherme caminhando, então. Com 6 anos de idade, a gente devolveu a oportunidade dele ter uma vida normal, porque foi reconhecido no pré-hospitalar que ele tinha uma possibilidade de receber o tratamento. Era isso, pessoal. Obrigada. Doutora Sheila, muito obrigado pela apresentação, né? A cada mesa aqui nas atividades científicas da Câmara Técnica do CREMERO, a gente tem sido brindado por apresentações maravilhosas, e essa, sem dúvida, estou vendo aqui o comentário do chat, ela é magistral, perfeita e incrível. Eu queria aqui, na condição, então, de moderador, abrir para a gente fazer algumas discussões breves, em 5, 10 minutos, né? E aproveitar, professora Sheila, tem muito aluno aqui, queria primeiro registrar a presença da doutora Márcia Polim, neurologista, doutor Letifala Badra, neurologista, doutor Tiago Aires, médico emergencista, e que iniciou junto conosco o serviço de trombólise no principal hospital estadual aqui de Rondônia,
Havia pouco tempo que estava Vitor Melgar, residente da senhora, Diógenes, que foi residente, fellow, nosso aluno aqui na graduação. Então, muitos rostos familiares que nos alegram muito. Professor, aproveitando que tem bastante aluno aqui, antigamente a gente tinha uma informação de que o déficit leve, por exemplo, um indivíduo que chegava com NIH menor que 4 e, por exemplo, ele tinha apenas uma hemianopsia, uma fraqueza muscular discreta em membro superior. Talvez este paciente com esse déficit, ele não deveria ser candidato à trombólise. Vamos supor que a dona Maria, do caso clínico, que é cozinheira de uma escola pública aqui de Porto Velho, chegasse no pronto-socorro do Dr. Tiago, pronto-socorro do Hospital João Paulo II, com NIH de 4. Em não havendo contraindicações, ela deveria ser submetida à terapia trombolítica? Essa é uma excelente pergunta, né? E realmente, lá quando se começou a fazer trombólise, o NIH para trombólise era de 4 a 25, 22, 4 a 22, né? Depois se viu o quê? Que cada vez mais se percebeu quais são os riscos para fazer trombólise, o NIH baixo tem baixíssimo risco, e o paciente ficava com uma sequela importante, né? Então, hoje não é mais o NIH que nos limita, é se o paciente tem um déficit que atrapalha a função. Então, hemianopsia pode dar 2 de NIH, e a pessoa não vai enxergar, não vai dirigir. Eu já tive pacientes que tinham só uma paresia na mão, que nem pontua no NIH, porque o NIH ele considera se a gente consegue sustentar o braço, e o braço o paciente sustentava, e a mão não, o problema era que ele não conseguia segurar, e era um artista plástico. Então, o que vai me fazer decidir trombolizar ou não? É se o paciente, se a função dele vai estar prejudicada, a gente tromboliza. Trombolizar pacientes com déficit menor, por exemplo, só uma parestesia. Os estudos que tentaram colocar esses pacientes não conseguiram mostrar que esse paciente se beneficia. Chegaram a botar 300 pacientes com déficit muito leve, então qual era o problema? Se você achar que tem que trombolizar, não entra no estudo. Então, todos aqueles que tinham NIH baixo, mas tinham um déficit que atrapalhava a função, eram trombolizados. Só entrava realmente, tem um mínimo desvio da comissura labial sozinho, tem uma mínima dormência. Esses pacientes a gente não viu benefício nesse estudo, que até parou precocemente por futilidade, mas trombolizar o paciente que tem alteração funcional, independente do NIH, essa é a regra hoje, né? Tá mudo. Estão me ouvindo? Agora sim. Perfeito. A gente que atua na emergência, na condição de médico emergencista, tem disponível a tenecteplase, que é um trombolítico de escolha pela facilidade posológica nos casos de síndrome coronariana aguda com supra-DST. A perspectiva, professora, da gente conseguir utilizar a mesma droga no cenário do AVC? E a minha última pergunta, eu prometo que é a última de hoje, como tem sido a experiência da senhora no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e no Moinhos de Vento, em utilização do reversor do Pradaxa, né, o idarucizumab, na trombólise de pacientes com janela? Perfeito. Bom, a tenecteplase nós estamos loucos para começar a usar na rotina, né? É uma grande droga, acho que é o futuro. A gente teve esse ano 2 ensaios clínicos randomizados mostrando o benefício da tenecteplase na dose baixa, 0,25 miligramas por quilo, o que provavelmente vai deixar mais barato também o tratamento. Nós estamos esperando que a tenecteplase seja aprovada, não é ainda, é off-label, e a gente estava no congresso quando eles apresentaram o europeu agora em maio, e eles acharam que esse estudo sozinho, que foi um estudo bem positivo, não seria suficiente para aprovar a droga, mas a gente tem vários em andamento, inclusive brasileiros. Convido, se vocês estão organizados e fazendo trombólise, vocês também a participar, que a gente está utilizando tenecteplase, só que aí na janela estendida, de 4h30 a 12 horas. Então, primeiro, para ver se a droga, porque nós achamos que essa é a droga que vem para ficar, mais fácil de usar, é só um bolos.
e talvez mais segura para a gente, inclusive, usar até 12 horas de início dos sintomas do paciente que não tem oclusão de grande vaso, né? Está se estudando também a tenecteplase para oclusão de grande vaso para trombectomia. Então, acho que é a droga que em breve a gente vai ter ela para ficar, tá? Esses estudos que a gente está em andamento são do Ministério da Saúde, patrocinados pelo Ministério da Saúde, então, uma outra oportunidade para a gente também colocar isso no sistema público. Nossa experiência com o Praxbind, o reversor, né? A hidroxizumab é muito boa. Nós temos usado no Moinhos de Vento, claro, felizmente são poucos pacientes que estão anticoagulados direitinho que têm AVC, mas eu vou dizer, no Moinhos a gente deve ter tido uns 4 pacientes que nós tratamos, então 15 minutos depois já dá para trombolizar, e a gente já vê experiência do mundo inteiro nessa situação. No sistema público, chegou a ser doado para alguns lugares o Praxbind, no clínicas, por motivos burocráticos, eles não puderam aceitar, mas a gente tem alguns lugares do sistema público que tem o Praxbind para reversão, se o paciente estiver usando dabigatrana. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui no chat, professora, da doutora Maiara Florão, especialista em clínica médica, e ela perguntando se, em algum caso, há espaço para transfusão de plaquetas durante o protocolo de AVC. Apenas se o indivíduo tiver plaquetopenia e for elegível, como é que se dá isso? Olha, não tem por que utilizar, não tem evidência de benefício, né? Porque o efeito do trombolítico, João Gabriel, o efeito do trombolítico não é ação, não é plaquetária, então não adianta usar plaquetas, né? Então, nessa situação, não. Então, a gente utilizaria se tivesse transformação hemorrágica por plaquetopenia, aí é diferente, aí tudo bem. Mas só fazer transfusão de plaqueta por causa do uso trombolítico, não. E a gente tem estudos de pacientes que fizeram AVC hemorrágico usando dupla antiagregação plaquetária, por exemplo, que aí sim, o efeito é na plaqueta, e transfundir plaqueta não melhora o prognóstico, não faz diferença. Então, realmente, nessa situação, não. Perfeito, perfeito. Gente, queria saber se alguém no chat quer fazer alguma outra pergunta para a gente dar continuidade aqui à nossa discussão. Bom, doutora Márcia Polini aqui falando, professora Sheila, aula excelente. Gostaria que a professora Sheila comentasse sobre trombólise no paciente que chega com relato de crise convulsiva no início de sintomas. Eu até ia comentar que vocês têm sorte da Márcia tá aí, a Márcia tem muita experiência em implementar atendimento do AVC, fez um trabalho maravilhoso lá em Bauru, né? Feliz de ter a Márcia aí para também apoiar vocês no desenvolvimento da região. Márcia, bom, sobre trombólise no paciente que chega com crise convulsiva, o que a gente faz, tá? Não descarta esse paciente, ele continua sendo um candidato, porque a crise convulsiva pode ser a primeira manifestação de um AVC isquêmico, faz a tomografia sem contraste, se a tomografia já mostrar a área isquêmica, melhor, já nos orienta tratamento. Agora, se ela não mostrar nada, ela for normal, na dúvida, é melhor trombolizar esse paciente, porque pode ser um stroke mimic, pode, mas também pode ser um AVC que ainda não apareceu na tomografia e esse paciente vai perder a chance de tratamento. Então, a recomendação nesse paciente é trombolizar. A gente não trombolizaria, por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha crise convulsiva já, e a crise convulsiva dele era afasia e me parecia direita. Então, a primeira vez me assustou, corri para o hospital, cheguei lá, ele tinha já uma história prévia de cirurgia de meningioma, e depois daquela cirurgia ele ficou com esse tipo de crise. A primeira vez eu corri para trombolizar, fiz a imagem, quando eu cheguei ele já estava melhorando, e aí a família me contou que ele já tinha tido episódios assim. Aí ele chegou mais umas 4 vezes com a mesma clínica, eu já dizia, não é o paciente tal, porque eu já sabia que era ele, eu nem ia mais para o hospital, né? Não, gente, isso é crise convulsiva, só tem que ajustar o anticonvulsivante. Então, claro, se eu já sei que ele já tem história de fazer déficit neurológico focal, quando faz crise é diferente, né? Se não, na dúvida, a recomendação é trombolizar. Nós temos o doutor Tiago com a mão levantada. Doutor Tiago, sua pergunta. Olá, vocês me escutam? Perfeitamente. Sim. Boa noite, doutora Sheila, tudo bem? Parabéns pela aula. Eu sou Tiago, colega emergencista do Pronto Socorro Estadual.
Também acho que é uma sorte enorme a gente ter a Márcia do nosso lado agora. Com certeza ela veio para somar bastante na estruturação do nosso cuidado da linha de AVC. Queria parabenizar você pela aula, aula excelente. Eu fiz aqui uma lista de perguntas e você conseguiu acabar com todas elas, né? Então, joguei minha lista fora já. E eu vou fazer uma pergunta um pouquinho além. A gente trabalha no pronto-socorro estadual, pronto-socorro público, e esses pacientes, a gente está ainda montando um local específico, uma unidade de AVC, para a gente poder juntar esses pacientes, mas até lá, esses pacientes ficam na sala de emergência conosco. A gente faz a trombólise, faz o cuidado de fase aguda, e às vezes, por indisponibilidade de retaguarda de leito de terapia intensiva, esses pacientes acabam ficando um pouco mais de tempo com a gente. Então, a gente se depara com algumas situações de ter que tomar algumas decisões um pouco mais complexas, como realização de craniectomia descompressiva naqueles pacientes com AVC maiores, né, com AVC maligno de cerebral médio. E aí existe uma enorme discussão entre emergencista, neurocirurgião, neuroclínico, sobre o benefício, indicação e benefício da craniectomia descompressiva nesses pacientes. Alguns acham que craniectomia é só para salvar a vida, outros acham que a craniectomia tem impacto em funcionalidade, tem impacto em desfecho com 90 dias desses pacientes. Eu queria saber a sua opinião de um grande centro, né, que lida com esses pacientes frequentemente, sobre indicação precoce de craniectomia e o benefício da craniectomia descompressiva nesses pacientes com AVC maligno. Perfeito, a pergunta é maravilhosa, e eu vou te dizer que num grande centro o problema continua igual ao de vocês. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que brigar para levar o paciente. No privado não tem nenhum problema, a gente diz, é um infarto maligno, no mesmo dia está tratado. No hospital público, é uma briga, porque eles querem levar quando o paciente herniar, quando o paciente ficar sonolento, a linha média está toda desviada. E assim, não é nem o que eu acho, o que a evidência mostra. Eles melhoram a função. Isso é evidência nível 1A. Tem que ser feito precoce antes de ser um problema de desvio de linha média. Então, começou a fazer edema, está na hora de levar, tá? E a gente vê resultado, a gente vê naquele paciente que foi precoce, que não espremeu todo o resto do cérebro, ele volta caminhando no ambulatório. Então, ele melhora a função. O problema é de deixar ele aí tarde demais, porque se a gente alivia precoce, a circulação colateral pial melhora a perfusão da área, claro, se está todo o hemisfério morto é mais difícil, mas se tu tem algumas áreas ainda, ele vai poupar aquelas áreas pela circulação pial, quando tu alivia a pressão intracraniana. Então, é incrível de ver o paciente com infarto maligno voltando caminhando, e eu tenho vídeos dos pacientes para provar, né? Então, agora o que a gente fez a gente chegou num acordo de que a gente vai levar esses pacientes quando a gente indicar, a gente neurologia, e nós vamos medir isso, e eu tenho certeza que nós vamos ter bons resultados, como a gente vê nos ensaios clínicos randomizados, né? Legal, excelente. Um outro ponto, ainda relacionado a isso, é que quando a gente fala em indicar craniectomia descompressiva precoce, a gente precisa ter alguns sinais preditores de que esse paciente vai evoluir de maneira desfavorável, né? Porque senão a gente acaba caindo nas indicações tomográficas, esperar o paciente herniar, esperar o paciente entrar em coma para poder indicar. Então, quais seriam esses preditores de má evolução para a gente, como emergencista, conseguir discutir a indicação de uma craniectomia precoce? Bom, eu até posso te mandar o nosso protocolo, por isso, que é assim, ó, porque se a gente olha a imagem, ela é assustadora às vezes, e assim, se o paciente não piorou naquele dia, ele vai piorar no dia seguinte, aí já passou das 48 horas, aí é outro problema, porque já passou das 48 horas. Então, infarto maligno de cerebral média, ele começa a edemaciar ali pelo segundo dia, na maioria das vezes, terceiro dia, então, tem uma boa parte que vai piorar no terceiro dia. Se eu esperar ele ficar sonolento, ele vai ter passado da janela mais favorável, tá? E se acontecer dele não evoluir no primeiro dia, e ele por alguma coisa, ele fez febre, ele ficou hiperglicêmico e ele fez um edema cerebral, ele vai ter que ir no terceiro dia. Então, o protocolo, ele nos ajuda a dar um rumo, mas ele não pode engessar as pessoas, né? Ah, não, agora já saiu do protocolo, não posso tratar. Não, a gente tem que saber enxergar o paciente como um todo. Então, paciente que chegou com mais do que 50% do território comprometido, eu já vou abrir meu olho. Se ele é jovem, mais chance ainda, porque o jovem tem pouco espaço para edemaciar, né?
Se ele tiver mais do que um território comprometido, então, por exemplo, tem cerebral média e anterior, ou tem cerebral média e posterior, aquele que tem circulação fetal, né? A carótida sai lá a cerebral posterior sai da carótida, esse paciente tem uma chance maior de fazer um edema, fazer um infarto maligno, né? Então, mais do que um território, idade mais jovem, mais que 50% comprometido, se já chega sonolento, se já chega com vômito, esses são os que são até os mais rápidos de progredir. Então, a gente já fica muito atento. O que eu consegui convencê-los porque se o paciente tem que estar sonolento, às vezes ele fica sonolento no terceiro dia, e o critério de sonolento às vezes é diferente entre o emergencista, o neurologista e o neurocirurgião, né? Então, nós não estamos sonolentos aqui. Agora, o paciente está quietinho ali na cama, dormindo, tu chama, ele acorda, ele conversa contigo, principalmente hemisfério direito, que às vezes ele demora para piorar, ele conversa, mas se tu largar 1 minuto, ele já está de novo de olhinho fechado. Ele está sonolento. Isso não é o vigio normal das pessoas, mas não é aquele paciente que está em coma. Sonolento é um pouco mais sonolento do que o habitual para a pessoa que está no seu dia a dia, né? Então, eu acho que o paciente com qualquer grau de um pouco mais sonolento que o seu habitual, e com uma tomografia mostrando que está indo para o caminho de fazer um edema maligno, esse paciente tem que ser levado para a cranectomia descompressiva. E agora eu consegui colocar no nosso protocolo que é ou a piora tomográfica progressiva ou a alteração neurológica para a gente indicar mais precoce. Legal, excelente. Obrigado. E parabéns pela aula mais uma vez. É sempre muito bom ver como que você é apaixonada pelo tema, viu? Obrigada. Doutora Sheila, para encerrar, eu queria encerrar essa sua primeira participação aqui conosco, apontando para o futuro. Recentemente, no Global Stroke Alliance, a senhora, na presença do ministro da Saúde, teve a oportunidade de ver a perspectiva da implementação da trombectomia mecânica no SUS até o final do ano, né? Certamente, a contribuição da senhora como PI, como investigadora principal no Resilient, demonstrando eficácia e segurança para a trombectomia mecânica, modificou e transformou o cenário do atendimento no AVC no Brasil. O que a gente pode esperar, na opinião da senhora, e quais os desafios para a implementação da trombectomia no SUS? Bom, nós já fizemos um mapeamento inicial por causa do Resilient, né? Para tentar entender onde é que estão os centros de AVC do país, que já tem uma estrutura de hemodinâmica, a gente já tem mapeado onde é que tem neurointervencionista, e já mapeamos os primeiros 20, então, hospitais que podem ser credenciados, e foi essa a nossa proposta para o ministro. A gente começa com esses 20, e nós vamos trabalhar nos outros para ajudar na estruturação, capacitar bem os intervencionistas, porque isso a gente viu no Resilient também. As pessoas se achavam capacitadas para fazer trombectomia e não estavam, na verdade, né? A gente botava 3 a 5 casos no início, avaliava o caso, gente, não tá bom. Aí os intervencionistas chamavam assim, não, podia ter feito assim, faz parte da curva de aprendizado. Então, primeiro ter a estrutura dos centros, né, e eles entenderem que isso é uma urgência, e a gente ter a prioridade do AVC ser tratado como prioridade dentro do hospital, dentro da hemodinâmica, que também não é tão simples, e ter pessoal treinado para fazer o tratamento 24/7. Então, a gente realmente vai ter que reforçar enormemente o número de intervencionistas e a qualificação dos intervencionistas. E a gente já teve dificuldade que a gente, por exemplo, no clínicas, onde a gente faz o tratamento agora para o Resilient Extend, a gente está tentando estender a janela terapêutica só com tomo e angiotomo, sem precisar perfusão. E aí chegou um AVC e um infarto ao mesmo tempo, já 2 vezes me aconteceu. O que aconteceu? Queriam botar um infarto primeiro, mas isso já é bem definido, que o cérebro morre antes, né? Então, assim, com muito jeitinho, pessoal, o AVC tem que ir primeiro, porque o AVC, o cérebro dura menos tempo. E o pessoal ficou meio frustrado, mas no final todo mundo fica bem, assim, que como não tem a cultura de tratar o AVC desse jeito, a gente teve que conquistar o nosso espaço, que não foi fácil, não foi fácil. Mas eu acho que vai ser um desafio. Mas, assim,
acho que cada vez mais a gente tem conquistado esse espaço e os outros grupos que trabalham conosco, cardiologista, cirurgião vascular, radiologista intervencionista, eles têm entendido a prioridade, têm apoiado e têm também dado o suporte para a gente conseguir esse espaço e tratar o paciente melhor. Voltou? Doutora Sheila, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Nós nos despedimos aqui da sede do Conselho Regional de Medicina de Rondônia, agradecendo imensamente, primeiro, a participação da senhora, que tornou essa noite agradável, fantástica e magistral, e todos aqueles que nos assistem em casa. Boa noite a todos e até a próxima atividade científica da Câmara Técnica de Medicina de Emergência do Conselho Regional de Medicina de Rondônia. Boa noite a todos, doutora Sheila, uma boa noite e muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada.